Oi, pessoal. Aqui é a professora Andréia Alcântara e dando continuidade ao nosso estudo de geometria analítica, vamos falar um pouquinho sobre as retas. Vamos lá? Bom, primeiro, para que serve esse estudo? Imagine a seguinte situação. Numa determinada região são instalados geradores de energia eólica. A nível de curiosidade, você sabia que na Bahia tem o maior parque desse tipo de gerador? Bom, para realizar uma conexão de rede ligando esses geradores de uma cidade a outra, os engenheiros fazem esboços gráficos para visualizar a distância existente e poder, por exemplo, comprar material necessário para essa conexão. Dessa forma, entra os estudos das retas. Determinamos distância de um ponto a uma reta para, por exemplo, implantar uma nova conexão em outra cidade. Atualmente, lógico, os computadores fazem esses cálculos, mas é necessário que passemos as informações cabíveis para que ele possa encontrar os dados corretos. E a gente tem que verificar se o que o computador está calculando é compatível com a possível realidade, tá? Então tem que ter domínio na prática, né? Saber fazer a conta para poder verificar se os dados que você está pondo no software, nos programas que o computador oferece, vão ter cabimento, ok? Então vamos lá, equação geral da reta. Bom, primeiro, vamos pensar um pouquinho. Quando vocês começam a estudar reta, na verdade, acho que lá pelo 7º, 8º ano já começa um estudo da reta, tá? Você começa a compreender que a função afim, tá? Que é a função de primeiro grau, como gráfico, resulta numa reta, tá? Lembrem-se que por um ponto passam infinitas retas, porém, por 2 pontos passa apenas uma reta. E é dessa reta que a gente vai estar falando nesse capítulo, tá? Veja só, se eu tenho um ponto genérico, tá? Um ponto qualquer, x e y, eu consigo, através de 2 pontos conhecidos e mais esse ponto genérico, encontrar a equação da minha reta. Então, vamos colocar o exemplo aqui, A e B. Tá? Você pode, em casa, substituir os valores por números, tá? Monta ali o seu plano cartesiano, posiciona A e B no lugar que você quiser, encontre as coordenadas que você pôs ali e tente encontrar a equação da reta, tá? Vamos ver o passo a passo aqui. Olha só, 3 pontos eles estão alinhados quando o determinante é igual a 0. Lembra que eu falei no capítulo anterior que se o determinante der 0, os 3 pontos são colineares, ou seja, eles pertencem a uma mesma linha, eles pertencem a uma mesma reta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o determinante igualando ele a 0. É isso que vai determinar para mim a equação geral da minha reta. Então, eu vou ter o valor de x e y, a primeira coluna sempre os valores de x, a segunda coluna os valores de y e a terceira coluna somente número 1, que é para não alterar o valor. A gente coloca para facilitar a resolução da minha matriz, porque com uma matriz quadrada, a gente consegue fazer o cálculo do determinante, certo? Então, vamos lá. O x e o y, ele permanece como x e y, que é o que vai determinar a minha equação. E xa, xb, yb vão receber os valores correspondentes aos pontos que a gente está analisando. Desenvolvendo o determinante, vocês vão encontrar isso aqui. Ó. Veja que eu coloquei o x e o y em evidência, tá? E então eu tenho ya vezes x, mais xb vezes y, mais xa vezes yb, menos yb vezes x, menos xa vezes y, menos xb vezes ya, tá? Então, o que eu fiz? Coloquei o x e o y em evidência, tá? E entre parênteses os termos que estão multiplicando cada um deles. Bom, veja só, o que eu vou fazer? Estou chamando de Azinho o valor do número que multiplica o meu x, Bzinho o número que multiplica o meu y e Czinho o que sobrou. Então, o que eu vou ter? A equação geral da minha reta, caracterizada da forma como já estamos habituados a ver quando trabalhamos a função de primeiro grau, tá? Só que o que acontece aqui? Todos os termos estão no lado esquerdo, igualado a 0. Essa é o que a gente chama de equação geral da reta. E se eu quiser deixar ela como equação reduzida?
Equação reduzida, você isola o y e joga todo mundo para a direita. Jogando todo mundo para a direita, deixando só o y na esquerda, você tem a sua equação reduzida da reta. Bom, vamos aprofundar um pouquinho mais. A inclinação e o coeficiente angular. Então, podemos encontrar uma equação da reta R conhecendo a sua inclinação, ou seja, a sua direção, que é obtido através do valor do ângulo que a reta forma com relação ao eixo x. Tá? Isso a gente chama de M, que seria o coeficiente angular da reta. O que seria esse M? Seria o valor da tangente do ângulo. Então, no plano cartesiano, em relação a x, essa reta tem uma inclinação. O valor formado ali deste ângulo, a tangente desse ângulo, é o meu coeficiente angular, tá? Então, deu 30 graus, tá? Se a reta está formando 30 graus com o eixo x, o coeficiente angular dela vai ser o quê? A tangente de 30 graus, ok? Só que não é a única forma de achar esse coeficiente angular. Através de dois pontos pertencentes à reta, eu também consigo achar o meu coeficiente. Como que eu faço isso? Bom, imagine a seguinte situação. Eu tenho uma reta, tá? E eu tenho conhecido dessa reta os pontos A e B, tá? Então, dois pontos pertencentes a retas, o ponto A e B, e eu vou determinar, então, eu preciso achar aqui o valor do meu, eu tenho um ângulo de inclinação e eu preciso achar o coeficiente angular. Veja, coeficiente angular, vocês conseguem perceber que esse ângulo vai ser o mesmo ângulo formado entre o ponto A, essa linha que seria a hipotenusa AB, né, no meu triângulo, vai ter o mesmo ângulo ali do meu A, tá? É o mesmo ângulo. Então, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que a tangente do ângulo é o coeficiente angular? O que é tangente? Não é coca, cateto oposto sobre cateto adjacente? Então, eu vou pegar o meu cateto oposto, que é a variação de y, e dividir pelo cateto adjacente, que é a variação de x. Tá? Então, veja só. O meu m vai ser y2 menos y1, ou seja, yb menos ya, dividido por xb menos xa. Tá? Na verdade, a gente conhece essa fórmula como ioiô michôchô. Tá? Por quê? É a fórmula que a gente usa habitualmente na matemática, principalmente é o macetinho de vestibular, tá? Então, essa fórmula que a gente, né, mostrou ali, o m é igual a variação de y pela variação de x, eu posso reorganizá-la como ioiô michôchô. Y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Pessoal, olha só. Essa é a fórmula mais importante no estudo de retas na geometria analítica. Por quê? Dado dois pontos, eu consigo determinar a equação da reta utilizando ela. E você usar essa equação, tá? Essa formulinha aqui do ioiô michôchô, ela é melhor do que calcular por determinante. Eu não posso calcular por determinante? Pode calcular por determinante. Porém, dependendo do tipo de questionamento que tiver na tua situação problema, essa fórmula ela vai ser mais conveniente. Então, na verdade, é importante que você conheça todas as opções, tá? E dependendo da situação problema que você tiver que resolver, você vê qual a opção é mais conveniente no momento. Então, olha só. Se eu tenho dois pontos, eu vou usar essa fórmula para achar o m, que é o coeficiente angular. Depois, o que eu faço? Eu aplico a mesma fórmula de novo, com o valor do m que eu encontrei, e eu escolho qualquer um dos pontos, tá? Não tinha dois pontos? Você pode fazer o teste aí na tua casa, pegar o primeiro ponto e depois refazer com o segundo ponto. Você vai ver que vai dar a mesma equação de reta. Aí, o que você faz? Onde está o y0 e o x0, você substitui um desses pontos, tá? E aí vai ficar o y e o x como x e y mesmo, você não substitui valor na segunda vez que usar essa fórmula, para que você tenha a equação da reta. Então, na primeira vez, você vai substituir tudo. Os dois y e os dois x. E vai achar o m. Aí, você repete a fórmula, agora substituindo o m e o x0 e y0.
tá? Escolhe um dos pontos. Aí você vai ter sua equação. Se você jogar todo mundo para a esquerda igual a zero, você vai ter a equação geral da sua reta. Se você isolar o y e deixar o resto para a direita, você tem a equação reduzida da reta. Então, ó, coeficiente linear e equação reduzida da reta. A gente usa muito a forma da equação reduzida da reta, principalmente que a gente vai ver mais adiante, para fazer comparativo entre elas, entre as retas. Então, ó, o m, ele indica para mim o coeficiente angular, que é o que a gente viu até aqui. E agora, o que é o meu coeficiente linear? Bom, ele é definido como o ponto em que a reta corta o eixo y, né? Que a gente já está habituado a isso, que é quando o meu x vale zero, tá? Então, olha só. Quando você tem a equação reduzida da reta, que é o seu y isolado, você não vai ter um número multiplicando x e um outro número somando ou subtraindo isso daí? Pois é, quando o seu x é zero, o y vai cortar exatamente naquele número. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Tá vendo ali que y é igual a mx mais n? M, coeficiente angular. N, de navio, vai ser o coeficiente linear. Então, esse valor de n, na equação reduzida, é que indica onde que ela corta o eixo y. Então, ó, vou pôr um exemplo aqui para ficar mais fácil de visualizar. Eu tenho dois pontos, A e B. O A, coordenada 1 e 2, e o B, coordenada menos 1 e 3. Como que eu acho a equação da reta? Então, primeiro, vamos encontrar o coeficiente angular usando ioiô mixoxô. Então, substituindo os valores, eu tenho ali 3 menos 2, dividido por menos 1, menos 1. Isso resulta em 1 dividido por menos 2, o que finalmente termina em menos meio. Então, o coeficiente angular da reta que passa pelo ponto A e B, cujas coordenadas estão aqui apresentadas neste exemplo, vale menos meio. Encontrado o coeficiente angular, utilizamos então, como eu falei, a mesma fórmula, substituindo agora o m, o x0 e o y0, escolhendo apenas um dos pontos. Então, ou você escolhe A ou B. A minha sugestão, pare esse vídeo e substitua o A, encontre a equação da reta. E substitua o B e encontre a equação da reta. E verifique se vai chegar mesmo o resultado, tá? Então, aqui, ó, eu tô pegando o ponto A, tá? Então, y menos 2 é igual a menos meio, que multiplica x menos 1, tá? Então, substituir os valores e resolvendo, o que eu sugiro? Ó, ou você faz a distributiva, menos meio vezes x, menos meio vezes menos 1, ou, como esse menos meio está multiplicando x menos 1, esse 2 que está dividindo, ele pode ir para lá, multiplicar o 2, o y e o menos 2, tá? Aí fica a teu critério. Você vai ver que o resultado final é o mesmo, tá? Então, neste caso, o que eu fiz? Eu peguei o 2 e passei multiplicando o y menos 2. Então, eu vou ter 2y menos 4 igual. Aí, se eu passei o 2 para lá, ficou menos 1. O menos 1, ele vai fazer distributiva. Então, vai ficar menos x. E aí, menos 1 vezes menos 1 vai ficar mais 1. Então, se eu jogar todo mundo para a esquerda, eu tenho x mais 2y menos 5 igual a 0. Essa é a minha equação geral da reta. Agora, se eu deixar o y sozinho e eu jogar todo o resto para a minha direita, y é igual a menos x sobre 2 mais 5 meios. Então, o que isso mostra para mim? A equação reduzida da reta, o coeficiente angular é menos meio e o coeficiente linear é 5 meios, tá? Ou seja, ela corta o eixo y no ponto 2,5, que é 5 meios. Só que aqui, pessoal, na geometria analítica, a gente não usa número decimal. A gente usa fração, tá? Não transformem os números que vocês tiverem em números decimais. Se habituem a trabalhar no formato de fração quando estivermos trabalhando em geometria analítica, ok? E agora eu te convido a fazer o teste utilizando outro ponto e cair na mesma equação. Bom, equação segmentária da reta. Estou fazendo um parênteses aqui, tá? Para trabalhar um pouquinho da equação segmentária da reta. Podemos calcular o coeficiente angular usando o ponto A,
tá? Então, azinho 0, que a reta intercepta o eixo X, e o ponto B, 0B, que é onde intercepta o eixo Y, tá? Então, ali, resolvendo, achei o coeficiente angular igual a menos B sobre A, e considerando, então, o coeficiente linear N igual a Bzinho, vamos substituir, teremos isso aqui, ó, Y igual menos B sobre A, que multiplica X, mais B, tá? Se eu multiplicar todos os termos por A, eu sumo com a fração. Então, eu tenho AY igual menos BX mais AB. Passando o X para o mesmo lado do Y, tá? Então, eu deixo o X e o Y no lado esquerdo, tá? E o que não tem X e Y do lado direito. O que eu vou fazer? Eu vou dividir todos os membros por AB. Ou seja, se tiver o número 5, divido todo mundo por 5. Se tiver o número 7, divido todo mundo por 7. Aí, o que vai acontecer? O valor que multiplica o X e o valor que multiplica o Y ali, ó, vai estar igual a 1, tá? Vai ser igual a 1. E essa é a equação segmentária da reta. Ela sempre será igual a 1, tá? E aí eu tenho ali X dividido por A mais Y dividido por B igual a 1, ok? Então, ela vai mostrar para mim os valores que corta o eixo, tá? Das abscissas e das ordenadas. É para isso que serve a equação segmentária, ok? Lembrando que A e B tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero dentro do que nós trabalhamos, ok? Vamos dar continuidade. Posição relativa entre duas retas. Lembra que eu falei para vocês da equação reduzida da reta? Pois bem, a equação reduzida da reta, ela vai ser importante no comparativo entre duas retas. Eu tenho a opção de ter duas retas paralelas, retas coincidentes, retas perpendiculares e retas oblíquas ou concorrentes, tá? Alguns autores usam o termo oblíquas, outros autores usam o termo concorrentes. Nada mais é as retas que se cruzam num único ponto e formam entre si ângulos diferentes de 90 graus, ok? Então, olha só. A gente usa a equação reduzida da reta para analisar cada caso. Então, o que vai me interessar? O coeficiente angular e o coeficiente linear. Nas retas paralelas, o coeficiente angular das duas retas será o mesmo, mas o linear será diferente, ok? Ou seja, eu vou saber que o ângulo formado com o eixo X é o mesmo, ela tem a mesma inclinação, mas estão em posições diferentes. Por quê? Se o coeficiente linear for o mesmo, se ele for igual, a reta é coincidente, ok? Eu acabei de colocar aqui, tá? Então, quando tudo é igual, elas é a mesma reta. Retas concorrentes. Reta concorrente, então, o coeficiente angular é diferente, tá? Então, se o número que está multiplicando o x for diferente, eu sei que ela é concorrente. Mas, o que vai determinar para mim se, além de concorrente, ela for perpendicular, ou seja, tem um ponto de encontro entre si, só que a perpendicular diz o quê? Que ela forma 90 graus entre si. Então, o coeficiente angular de uma vai ser o inverso e oposto do coeficiente angular da outra, tá? Então, se, por exemplo, o coeficiente angular de uma for 2, a da outra vai ser menos meio. Se o coeficiente angular de uma for 1/5, a da outra vai ser menos 5. Se o coeficiente angular de uma for menos 7, a da outra vai ser mais 1 sobre 7, tá? Então, eu inverto o número e inverto o sinal. Bom, vamos mais um pouquinho sobre a reta. Como eu determino a distância de um ponto até uma reta? Ó, considerando um ponto P com x0, y0 e uma reta S de equação, então, a gente representa a reta assim, ó, com uma letra minúscula. Lembra que a reta sempre eu dou nome com letra minúscula? Então, R minúsculo, S minúsculo, T minúsculo, a letra que você quiser, mas tem que ser minúscula. 2 pontos e equação geral, tá? É assim que, geralmente, ela é apresentada pra gente, a equação de uma reta. Bom, então pensa ali, ó, ponto P, a menor distância de um ponto até uma reta vai ser sempre
uma linha formando 90 graus com essa reta. Existem infinitas distâncias do ponto P até a reta S, tá? Mas o que vai importar para mim? A menor distância, ok? Então, como que eu faço? Eu tenho que aplicar uma fórmula, tá? Então, presta bem atenção nessa fórmula. A distância do ponto até a reta S, tá? A menor distância, é dada pelo módulo. Aí, olha só o que eu estou fazendo. Dentro desse módulo, eu vou colocar a equação da reta. Então, ali, ó, ax mais by mais c. Só que você está percebendo, no valor do x e y, eu substituo o ponto P. Então, vai ficar A, no lugar daquele x, é o x0, que é do P, mais B, que multiplica y0, mais C. Esse valor em módulo, ou seja, se der negativo, eu desconsidero o sinal e eu mantenho o valor positivo. Dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem é esse a, quem é esse b? Esse a e esse b é da equação da reta. É aquele a que multiplica o x e o b que multiplica o y, tá? Então, se eu tiver assim, 2x mais 5y mais 10 igual a 0. Então, o valor que eu pus ali do x e o valor que eu pus ali do y, né, multiplicando o x e o y, são os valores que eu uso ali no a e no b, tá? Então, são esses os números que eu elevo ao quadrado, eu somo, e aí desse resultado eu tiro a raiz quadrada. A gente vai ver um exemplo para ficar mais claro tudo que eu tô falando aqui. Olha só. Dado o ponto A, 3 menos 6. E a reta R, 4x mais 6y mais 2 igual a 0. Eu quero a distância de A até R. Então, o que eu vou ter aqui, pessoal? Ó, módulo, tá? 4 vezes o x. Quem vai ser esse x? É o 3 do A. Então, 4 vezes 3 mais 6 vezes o meu y. O y do A é menos 6. Então, 6 vezes menos 6 mais 2. Então, esse valor em módulo. Dividido pela raiz quadrada de. Então, 4 ao quadrado. O 4 é quem estava multiplicando o x. Mais 6 ao quadrado, que era quem multiplicava o y. Então, ó. É interessante que você determine, antes de colocar na fórmula, todos os valores, ó. Quem é o meu x, quem é meu y, meu a, meu b e meu c, tá? O que acontece? Quando eu faço o desenvolvimento, tá? Dentro do módulo vai dar menos 22, tá? Vai dar assim, menos 22 dividido pela raiz quadrada de 52. Porém, como eu estou trabalhando com distância, eu não uso negativo. Então, eu esqueço o sinal. Joga fora o sinal. E eu trabalho com ele positivo. Então, eu vou ter 22 sobre raiz de 52. E como vocês sabem, a gente não pode deixar a raiz na parte de baixo da fração. Eu vou racionalizar, multiplicando em cima e embaixo por 52. Então, 22 raiz de 52 dividido por 52, né? Tirei a raiz. O que acontece? Eu vou simplificar, porque na matemática sempre tentamos trabalhar o mais simplificado possível. Então, a distância do ponto à reta é 11 raiz de 52 dividido por 26. E acaba aí. Ah, não precisa calcular a raiz de 52? Não, tá? Geralmente não. Se, por exemplo, você pegar um vestibular em que a pessoa que desenvolveu o exercício foi muito cruel, você vai ter que perceber que raiz de 49 é 7, tá? E depois do 7, você vai ter a raiz de 64, que é 8. Então, 52 está no meio termo lá, entre o 7 e o 8. E aí, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que descobrir um valor aproximado, tá? Você não vai trabalhar com o valor real, né? Você vai ter que trabalhar necessariamente com um valor aproximado. Então, você precisa usar um pouco do seu discernimento. Então, você vai ver, 52, ele está perto do 49. Então, você pode jogar lá um 7,2, até um 7,3 no máximo, tá? Então, você poderia fazer 11 vezes 7,2 dividido por 26, tá? Mas isso se o seu vestibular tiver exigindo isso de você, tá? E daí você vai achar que a distância do ponto à reta vai ser um valor aproximado de 3
0,04, tá? Aproximado. Mas, se não houver necessidade de transformar um valor aproximado, você pode deixar assim que está perfeito, ok? Espero que tenha ficado claro o assunto. E agora, bora trabalhar em cima de listas de exercícios.